Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, a teóloga por formação, e hoje nós vamos dar continuidade ao Aleph Bet, ao alfabeto hebraico, as letras do alfabeto hebraico, né? Nós já estudamos a primeira letra, que é o Aleph. Hoje nós vamos falar sobre a segunda letra, que é o Bet. Vocês verão aí na imagem que a imagem tem duas letras. Por quê? Porque a letra hebraica, essa letra hebraica representa dois fonemas diferentes, né? Um som de B, que é o Bet, e um de V, que é o Vet. Os dois são distinguidos por um ponto, esse pontinho aí que vocês vão ver na letra vermelha, se chama dagesh, no centro da letra para o B, e sem o ponto da letra, sem o ponto para a letra V, tá bom? A letra é chamada de Bet ou Vet de acordo com a pronúncia do hebraico israelense moderno, tá bom? Bet ou Vet em Israel e para a maioria dos judeus familiares com o hebraico, embora alguns falantes não israelenses do hebraico. Os askenazes pronunciam Bes ou Ves, e alguns judeus pronunciam como Bet e Vet. Tá bom? Então, vocês vão ficar atentos a tudo isso. Bom, o Bet é a segunda letra do alfabeto hebraico. E ela tem como um desenho três linhas, duas horizontais e uma vertical. Essas três linhas representam as direções, eu estou falando de forma mística, tá? Essas três linhas representam as direções leste, sul e oeste. A linha horizontal em cima representa o leste, a linha vertical é o sul e a horizontal abaixo é o oeste. O desenho do Bet é semelhante ao caminho do sol, que se ergue na leste e se põe a oeste. O Midrash declara que a letra Bet é similar à construção do mundo. Uma ilustração contemporânea disso é oferecida pelos geólogos. Quando se olha para a Terra, vê-se que há massa de terra a leste, oeste e sul. Mesmo por debaixo da calota de gelo do Polo Sul, encontra-se o continente da Antártica. Porém, abaixo da massa congelada do Polo Norte não há nada. O norte é aberto. A lição imediata que derivamos do Bet é que o mundo foi criado incompleto. O trabalho da humanidade é, então, completar a criação, aperfeiçoando-a, fazendo isto por meio das boas ações e tornando o mundo um lugar melhor para habitar. Além disso, o norte representa o mal. Isso não quer dizer que é o norte do Brasil, não é nada disso, gente. É o norte da terra, tá? É o que os sábios de Israel, os místicos, falam, tá? Eles fazem uma alusão com essas letras. Aqui, ó. Além disso, o norte representa o mal, como está escrito: do norte o mal será liberado sobre todos os habitantes da terra. Aonde está isso? Em Yemiarro, em Jeremias 1:14. Sobre os habitantes do norte, o mal será liberado sobre todos os habitantes da terra. A declaração de Deus é uma resposta à visão de Jeremias, como a gente lê, né? De um caldeirão fervente cuja abertura é ao norte, uma visão
que pressagia a destruição do primeiro templo sagrado. A Babilônia, a nação que destruiu o templo sagrado, o templo, quando eu falo templo sagrado, é o templo de Jerusalém, tá, gente? De fato, atacou pelo norte. Não basta entender que o norte representa o mal. Temos uma obrigação, um dever de lutar para superar este mal. Precisamos também reconhecer que o lado aberto, este aspecto nortista, existe tanto dentro para fora do indivíduo. Numa pessoa é chamada de Yetzer Hará, ou seja, então por isso que nós devemos rasgar o mal de dentro da gente. E muitos rabinos até dizem que é para a gente rasgar o nosso Satã. Exatamente, rasgar o Satã, que Satã é isso, representa o mal, né? Então esse Yetzer Hará é a nossa má inclinação, que nos tenta e nos convence a pecar, ou seja, a errar o alvo, a errar o caminho, a sair da direção correta, né? O único antídoto é esforçar-se para se aperfeiçoar, o que, por sua vez, contribui para a perfeição do mundo. Essa correção, ou como eles chamam de tikkun, né? Tikkun de si mesmo portando do mundo. Está incorporado no desenho da letra Bet. Isso é a versão que os sábios de Israel, os místicos, falam a respeito da letra Bet, tá bom? Que é a primeira letra da Torá. Por isso, o Gênesis, que a gente chama de Gênesis, mas é Bereshit, começa com a letra B, Bereshit. Bereshit, Bara Elohim, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Agora, eu falei do desenho da letra, né? Da letra B, que vocês estão vendo aí na imagem que eu coloquei para vocês. Agora eu vou falar sobre a questão do número hebraico da letra B, que eu falei para vocês, como está lá na letra Aleph, a gematria da letra Bet. Bom, a gemátria de Bet é 2. 2 representa a dualidade e pluralidade. Tudo na criação foi criado em pares. Ish, Ishá, homem e mulher, macho e fêmea. Essa bifurcação nos informa que não somos Deus. Somente Deus pode ser um. Lembram que eu falei a respeito da letra Aleph, que ela representa Deus? Assim, a gente leva como uma imagem de Deus, porque Deus é um, Deus é Hat, né? Deus é um. Então, o que significa? Vou ler de novo aqui para vocês, para terem uma ideia. Essa bifurcação nos informa que não somos Deus. Somente Deus pode ser um. Porém, para a humanidade criar, reproduzir, são necessários 2, ou seja, 2 pessoas para poder criar alguma coisa, criar um outro ser humano. Por isso, Deus fez em pares, casais. Ish e Ishá, homem. Ish significa homem, Ishá, mulher, né? E os criou macho e fêmea, tá bom? Tanto de animais mesmo, como o animal humano, né? Como nós, seres humanos, que podemos ter filhos, gerar filhos, tá? Assim como os animais, o gato, o cachorro, enfim, todos esses animais aí podem gerar, né? Que diz, então, isso nos informa que não somos Deus, somente Deus pode ser um. Porém, como ele diz, para a humanidade criar, reproduzir, são precisos 2, o homem e a mulher, o
o masculino e o feminino, o macho e a fêmea. O Bet também representa o nível do intelecto, em contraste com o Aleph, que representa a fé. Olha só, gente. Estão ouvindo bem, né? O Aleph também representa a fé. E o Bet está em contraste com o Aleph. Os comentaristas da Torá, que são os comentaristas dos primeiros 5 livros de Moshe, de Moisés, ou seja, para nós brasileiros, nós chamamos de Primeiro Testamento dos cristãos, ou Antigo Testamento, ou os gregos chamam de Pentateuco, porque penta são 5, e lá são 5 rolos do livro da Torá, né? Então, vamos lá. Por que a Torá começa com a letra Bet e não com o Aleph? Se fosse nós brasileiros iríamos perguntar assim, se por acaso, por que Gênesis começa com Bet e não com, vocês entendem, né, o que eu quero dizer, e não com a outra letra. Então, aqui no caso da Torá, a Torá que eu digo porque o livro de Gênesis é escrito em hebraico e a primeira letra que está lá, quando vocês forem ler em hebraico, não é um Aleph, e é sim um Bet, a letra Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. Então, os comentaristas da Torá, que é o Antigo Testamento, ou Pentateuco, perguntam por que a Torá começa com a letra Bet e não com o Aleph? Especialmente quando o Zohar é um outro livro que os sábios israelitas, místicos, cabalistas utilizam, tá? É um livro de oração deles. Aí eles dizem assim, especialmente quando o Zohar declara que o Aleph é a letra mais sagrada, porque é a primeira letra na ordem do alfabeto Aleph. O Rebbe, o mestre, dá a seguinte explicação. Quando uma pessoa lê o início da Torá, do Pentateuco ou Antigo Testamento, pergunta-se, por que a Torá começa com o Bet, a segunda letra do alfabeto Aleph Bet, do alfabeto hebraico? Por que não começa com a primeira, o Aleph? E a resposta é a seguinte. Em Emiarro, Jeremias, é feita a pergunta, por que a terra de Israel foi destruída? Deus responde, porque o povo judeu abandonou a minha Torá, ou seja, o povo judeu abandonou a minha instrução, abandonou a leitura, a compreensão, o entendimento e a prática, para nós brasileiros, seria do Antigo Testamento, tá bom? Então, é mais ou menos assim. Porque a terra de Israel foi destruída? Deus responde, porque o povo judeu abandonou minha Torá. Abandonou os estudos, né, gente? O Talmud, que é a Torá oral dos judeus, vocês sabem que existe a Torá escrita, que é essa que a gente lê, e existe a Torá oral, ou seja, os sábios explicam para o povo o significado de muitas coisas, principalmente das leis, né? Como eles devem praticar as leis. Então, aí diz assim, ó, porque o povo judeu abandonou a minha Torá. O Talmud contrapõe. O que quer dizer eles não estudam a Torá? Percebam que os filhos de Deus, os filhos da lei, que como são chamados os judeus, eles estão sempre estudando os livros sagrados. Se vocês perceberem no Novo Testamento, Jesus, ele vivia estudando. Então, às vezes eu faço até um alerta para quem segue Jesus, para quem gosta de Jesus, aquela coisa toda muito espiritual, muito mística, enfim. Mas se você não estuda como Jesus estudava, de nada adianta. Né? Porque Jesus, ele buscava o conhecimento também das suas Sagradas Escrituras. E se você for perceber,
ele, a cada momento que ele vai argumentar, ele se utiliza dessas Sagradas Escrituras para poder dar uma boa resposta aos seus adversários. Né? Então, por que ele dava uma boa resposta aos seus adversários usando exatamente os argumentos que eles usavam? Porque ele estudava a Torá. Ele lia as suas Sagradas Escrituras. Então, às vezes eu não consigo compreender alguém que se diz cristão e não lê as Sagradas Escrituras. Porque como que você vai saber o que está lá? Como que você vai compreender o que Jesus pensava, o que ele queria, do que ele falava, se a gente não gosta de ler? Se de repente alguém diz assim, eu já ouvi muita gente, inclusive na faculdade, gente religiosa dizendo, eu não suporto ler. Eu fico, gente, mas então você vai estudar teologia por quê? Para quê? Porque teologia você lê de tudo e lê muito para poder ficar bem conectado com as coisas. Então, se você não lê a Torá, não lê o Novo Testamento, você não consegue entender o raciocínio, a mente de Cristo, a mente dos profetas, a mente de Deus, sabe? Então, claro que a gente não vai entender a mente de Deus 100%, nós não temos essa plenitude de intelecto, mas o que está lá, se a gente começar a ler e colocar em prática, nossa, esse mundo seria outro. Se nós tivéssemos aprendido, por exemplo, com a narrativa de Gênesis lá, do primeiro assassinato de Caim e Abel, nós não estaríamos vivendo exatamente no século XXI as mesmas histórias que estão lá nessa narrativa, né? Então, vocês veem aí essa questão da Ucrânia com a Rússia e Ucrânia, lá a situação lá no norte do Brasil, em relação à exploração da pesca indevida, da busca pelas madeiras, da busca do ouro, essas coisas todas. Então, ninguém precisaria ser morto por causa disso. Devido a se tivesse essa compreensão verdadeira dos estudos do Antigo Testamento, da Torá, do Pentateuco, do Novo Testamento, porque foi o exemplo que está lá de Jesus também ter sido assassinado, né? Então, nós já estaríamos num mundo novo, nós já estaríamos assim vivendo o tempo realmente do Messias, né? Em sua plenitude, o lado bom, né? Então, é isso. Porque o povo judeu abandonou minha Torá. Aí diz, o Talmud contrapõe, o que quer dizer, eles não estudam a Torá, não estudaram a Torá. O povo judeu estava constantemente estudando a Torá. E se vocês perceberem, tem muitos que estudam a Torá. Os judeus, eles estudam muito. O Talmud, então, deduz que o motivo para Israel ser destruída foi que os judeus não recitavam a bênção específica antes do estudo da Torá. Vocês lembram no vídeo anterior, acho que uns 2 vídeos que eu falei sobre o Salmo 2, que eu falei sobre a questão de você recitar uma bênção específica antes do estudo da Torá, e depois eu dei até a oração de São Tomás de Aquino. Então, qual é a bênção antes de estudar a Torá? Eu vou repetir aqui para vocês. Bendito sejas, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheu entre todas as nações do mundo e nos deu a sua Torá. Não é uma Torá feita por homem, mas dita por Deus. A Moisés. Foi dita por Deus, né? Ditada por Deus a Moisés, a Moshe. Letra por letra. E assim verdadeira e inalterada para todas as gerações. Bendito sejas tu, Deus, que dás a Torá. O que significa isso? A Torá foi dada para o povo judeu, para que eles sejam luz para as outras nações. Como é que se diz? Exatamente, seja luz para as nações. É um serviço. Agora, quando eles saem dessa perspectiva, desse caminho de ser luz, de
né, de servir a Deus, para dar exemplo para as outras nações, então eles saem do propósito que Deus deu a eles. Não é porque eles são bonzinhos ou porque eles são os escolhidos, ou a gente que tem que ser. Não é assim. Não é isso, gente. Se vocês forem ler Paulo, vocês vão perceber um pouco mais. Se vocês lerem o Novo Testamento, vocês vão perceber que Jesus dá uma outra, como é que se diz? Um outro significado para isso aqui. Não é que Jesus tirou tudo isso, não é isso. Eles apenas dão uma outra interpretação e que, por sinal, é bem bonita. Vocês comecem a ler o Novo e o Antigo Testamento, aí vocês vão compreender. A pessoa deve verbalizar essa bênção introdutória todo dia antes de iniciar o estudo da Torá. E aí ele diz aqui, né? Por exemplo, tem o rabino é mestre, tá? O rabino Joel Sirkis. Joel, eu tô lendo a tradução do nome do rabino, mas é Yoel, né? Mas é Joel Sirkis. Yoel explica que o objetivo do estudo da Torá é apegar-se e tornar-se um com Deus através da santidade da sua palavra. O que significa isso? Vocês lembram em João 17 que Jesus diz: eu e o Pai somos um. E se vocês buscarem a sua palavra, se vocês buscarem seguir as suas instruções, vocês também serão um com o Pai e um comigo, porque é por meio dele que a sua palavra, a palavra de Deus, é liberada para o mundo, né? Vejam que muitos dos povos conhecem, vão atrás da Torá, vão atrás do Antigo Testamento, do Pentateuco, da palavra de Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus. Até hoje, se você for em Israel, existem milhares de grupos que vão conhecer Israel, não às vezes por causa de Moshe, de Moisés, mas porque Jesus passou ali, Jesus viveu ali. E por incrível que pareça, muitos podem não concordar, muitos judeus podem não concordar, e muitos muçulmanos também podem não concordar. Mas Jesus até hoje, em mais de 2000 anos, está sustentando aquele povo. E muitos de nós, muita gente é sustentado por meio de Jesus de Nazaré, o Cristo, né? Por meio da sua palavra. Ele é o pão que a gente se alimenta, né? Se a gente for observar quantas instituições existem por causa, foram criadas, construídas por causa da palavra de Jesus. E até hoje, são sustentadas porque o povo tem fé que essa palavra de Deus, ela é viva até hoje, né? Por isso que muitos doam para as instituições, para que elas permaneçam exercendo suas funções, servindo às viúvas, aos estrangeiros, aos órfãos, né? Que é todo aquele que precisa. Em algum momento nós faremos parte desse arquétipo que tem nas Sagradas Escrituras. O órfão, o estrangeiro e a viúva. Em algum momento nós sempre vamos estar nesse arquétipo, né? Então, por aí se existe essas instituições, as palavras de Deus. Até o Estado era para existir de forma a observar essa lei, né? De cuidar das pessoas, né? Mas enfim, não cuidam. O que se pode fazer? A gente vai estudando e vai nos melhorando e vai aprendendo que é assim. Então, aqui ele diz assim, para pegar-se todo aquele que vai atrás do estudo de Deus, da Torá, ou do Novo Testamento, ou de qualquer outro texto que você se apegue aí da sua religião, enfim, como eu já falei para vocês, existem textos sagrados que são maravilhosos, que justamente nos fazem mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso interior, né? Seja no budismo, seja nas religiões, até nas religiões indianas. E
enfim, no islamismo também, eu já li, eu tenho o Alcorão, e olha, de lá, não sei, talvez até a minha compreensão seja errônea, mas eu não vejo toda, assim, que o Alcorão ensine você a matar alguém e se explodir. Até onde eu li, não vejo nada disso. Mas, enfim, o ser humano é capaz de muitas coisas, seja para o bem ou seja para o mal, né? Enfim. Então, o que ele diz aqui, ó, o Rabino Sirkis, né? Explica que o objetivo do estudo da Torá é apegar-se e tornar-se um com Deus através da santidade de sua palavra. E assim fazer com que a Shekinah, que é a presença de Deus, a presença divina, habite entre nós. De fato, há 2 níveis do nosso relacionamento com a Torá, com o estudo, né? Com o estudo do Antigo Testamento, com o estudo do Pentateuco. Que a Torá é os 5 livros que vocês já sabem, inspirados por Deus, dado a Moisés. O primeiro é acreditar, ou seja, esse relacionamento, como é que se diz? Então, através da santidade da sua palavra e assim fazer com que a Shekinah, a divina presença, habite entre nós, né? De fato, há 2 níveis do nosso relacionamento com a Torá. O primeiro é acreditar com completa fé que a Torá vem de Deus. E, portanto, está além do nosso intelecto, além do intelecto humano. E o segundo é que, somente por causa da compaixão e amor de Deus por seu povo, é que ele nos permite entender a Torá intelectualmente. Se alguém nega a divindade da Torá, não pode entender adequadamente seus conceitos divinos. Nosso intelecto, por si só, é incapaz de chegar ao verdadeiro significado do conteúdo da Torá. Portanto, a Torá começa com o Bet, a segunda letra do Aleph Bet, do alfabeto hebraico, que é para nos sugerir que quando nos esforçamos para adquirir o entendimento da Torá, meramente com o intelecto, estamos faltando com o propósito fundamental da Torá, tornando-nos um com Deus, o Aleph. Aí, aqui diz outra coisa. Agora, em relação ao significado... sim, aqui tem uma outra historinha também. Por exemplo, o rei Ptolomeu II não poderia ter entendido a mensagem do Bet, porque ele teria dito que o Bet representa o intelecto. Então, o intelecto deve ser adorado. Como muita gente acha. Eu aprendo a Torá, eu vou pelo intelecto. A razão sempre, né? Então, não é que não é importante, isso é muito importante, gente. Por exemplo, para um exegeta, quando começa a ler a Torá, para traduções e tudo mais, ele precisa ter o intelecto, precisa saber como funciona toda a gramática hebraica, como funciona a questão técnica. E isso depende do intelecto, né? Mas ele não deve ser adorado, né? Ao começar, por exemplo, o Septuaginto com o Aleph, por exemplo, a Septuaginta, que é a Bíblia grega, aqui ele diz assim: ao começar o Septuaginto com o Aleph, Deus criou. Os rabinos estavam refletindo com o efeito que Deus, e não o homem, é a fonte fundamental no mundo. Ou seja, o que eles dizem, né? Que Deus é a razão fundamental do mundo e não nós, seres humanos, né? Nós fomos criados por Deus, mas nós não somos deuses, tá? Quer dizer, nós não somos Deus, porque tem um salmo, e Jesus também diz: vós sois deuses, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nós só somos isso quando nós plasmamos as coisas de Deus em nós. Tem muitos que não querem ser filhos de Deus,
Querem ser filho de qualquer outra coisa, mas não de Deus de verdade. Porque se fossem filhos de Deus, não cometeriam atrocidades nesse mundo, né? Aqui, ó, tendo em vista as palavras do Talmud de Jerusalém. O Talmud de Jerusalém, exatamente, gente. Existem outros textos, outros que explicam toda a Torá, como eu já falei para vocês. Não é só aquilo que Lutero falou, só a escritura. Não é só isso. Tem muito mais outros entendimentos, outros livros que ensinam o judeu a estudar as suas sagradas escrituras. E nós também devemos buscar buscar esse conhecimento, esse entendimento de tudo isso. Senão a gente fica muito na superfície. Aí aqui, ó. Ele diz, tendo em vista as palavras do Talmud de Jerusalém, se tornam claras. O motivo para a Torá começar com o Bet é que o Bet representa a Abrahá, bênção. Se o estudo de Torá de alguém for precedido pelo Aleph, será abençoado com intelecto e entendimento. Viu? Então, não é o estudo somente com o intelecto, mas também nós temos que ter fé naquilo que estamos lendo em relação às Sagradas Escrituras. Fé, o quê? O que significa? É uma mudança também de postura de dentro da gente, é uma transformação, é uma metanoia, como a gente chama em grego. Vocês já devem ter escutado essa palavra. O que é uma metanoia? É uma mudança de direção, é uma conversão. O que é uma conversão? Para você que sabe dirigir, vai saber que você pode fazer, de repente, estar num lugar, você pode fazer uma conversão à direita, à esquerda, enfim. Então, o que significa isso, uma metanoia? É uma mudança de postura, uma mudança de direção de vida. Se você está se a sua vida está caminhando numa certa direção e está dando tudo errado, mude a postura, porque você não vai ter o resultado que você quer fazendo as mesmas coisas sempre. A não ser que você queira não continuar, então aí você vai ter os mesmos resultados. Entendeu? É como no estudo, você quer aprender o hebraico. Você tem que começar a estudar o alfabeto, a primeira letra, o Aleph, o Bet, enfim, é uma disciplina, sabe? Você tem que ser disciplinado consigo. Isso eu tô falando também para mim, gente. Não é só para vocês, não. Quando eu falo isso, também refere-se a mim. Por exemplo, você não vai entrar num templo arquitetado lindamente, né? Se você não der um primeiro passo, se você não se dirigir a esse templo, então o que acontece? As Sagradas Escrituras, elas são assim, é um templo arquitetonicamente confeccionado, construído para as pessoas que desejam conhecê-lo, entrar. Mas para entrar nesse templo, tem que dar o primeiro passo, tem que começar a entender, a estudar, por exemplo, o alfabeto hebraico. Sempre tem o começo, por isso diz, Bereshit bara, no princípio criou Deus. Ele foi criando tudo de uma vez? Não. A cada dia ele criou algo. E é isso que ele nos ensina. Se vocês querem fazer algo, comecem um dia a cada dia. E no final, o que ele faz? Ele descansa. Então, cada dia devemos fazer o nosso trabalho, a nossa obra e descansarmos. Embora, às vezes, nem sempre muitos não descansam. Eu, às vezes, não descanso. Eu já tô errada nisso. Assim, já tô errando o caminho nesse sentido. Porque, às vezes, eu fico estudando demais coisas que, enfim, eu vou dormir pouco. Então é isso. Agora nós vamos falar sobre o significado da letra Bet, tá? Então, o significado do Bet, Bait, é lar em hebraico. Lar. Você tem um lar? Eu tenho um lar. Mas não é, vocês sabem que não é fácil ter um lar. Entendeu? Não estou falando da estrutura da casa de cimento, ou sei lá, ou seja, uma tenda, não sei aonde você mora.
Pode ser casa de madeira, pode ser casa de tijolos, pode ser casa de taipa, pode ser casa de mármore, não importa. Pode ser um palácio, né? E, enfim, não importa. Não estou falando da estrutura construída, entendeu? Estou falando de lá. Lá é uma outra coisa. Então, aqui o significado da letra Bet em hebraico, significa lá. Por que Deus criou o mundo? O Midrash, que é um outro livro, uma outra explicação, diz o seguinte: nos diz que Deus desejava um lar. Deus desejava um lar. Como se define um lar? Um lar é o local para onde você retorna após terminar seus assuntos mundanos. Sim, você trabalha, você tem estresse na rua, enfim. Aí você volta para casa. Nossa, e se a casa estiver bem arrumada, limpa, cheirosa, não é gostoso? Não é? Ó, se de repente a sua casa não está assim, às vezes a minha não fica, gente. Não adianta eu dizer que fica, que não fica. Às vezes fica bem bagunçada. Eu tenho filhos, eu tenho um marido que vem da rua também. Eu mesma bagunço. Então, mas quando eu arrumo, quando eu limpo minha casa, você pode passar a língua no chão que ela tá limpa. Aí eu passo perfumes nela, assim. Às vezes eu mesma confecciono os perfumes para passar na minha casa, né? É gostoso, viu? É bem gostoso. Às vezes eu compro perfume, compro perfumes para passar na minha casa. Não é qualquer perfume não, viu? Compro sim perfume francês para passar na minha casa. São alguns específicos para casa mesmo, mas eu passo, fica bem gostoso. Um lar cheiroso é outra coisa, viu? Ai, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso aí, para comprar, não sei o que, não sei o que. Gente, existem diversas maneiras da gente perfumar a nossa casa. Faz um chá com ervas, faz um chá de lavanda e borrifa na sua casa quando você for limpar. Faz um chá de... não sei, tem tanta coisa. Um chá branco, por exemplo. Um chá branco, ferve a água e pega um borrifador, borrifa. Não sei, tem tanta coisa para você deixar a sua casa limpa, cheirosa, enfim. Então, aqui vamos voltar aqui à letra Aleph. Então, a letra Aleph, não, desculpa, erro. Tô pensando em Deus aqui, na primeira letra. Então, olha, estamos falando da letra Bet, tá? Então, letra Bet significa lá. E aí ele diz aqui, ó, como se define um lar? O lar é o local para onde você retorna após terminar seus assuntos mundanos. Você tira os sapatos, veste roupas mais confortáveis e relaxa. Exatamente isso. Meus meninos, quando chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é tomar banho e colocam um pijama. E aí, se for final de semana, se for feriado, então pode ter certeza que eles ficam com o pijama até terminar o feriado. Então, olha, é isso que você faz. Você tira os sapatos, veste roupas mais confortáveis e relaxa. Você não precisa organizar um show, nem se vender para ninguém. É um local onde o verdadeiro eu se torna vivo. O que ele quer dizer aqui? Que quando você está no mundo, na rua, no seu trabalho, num evento social, sei lá, você está vestido para o mundo. Não é você. Não é você de verdade. Você, por exemplo, é diferente da Francisca, que a Francisca às vezes se veste que nem uma árvore de Natal dentro de casa. Mas por que isso? Eu vou explicar para vocês. Eu tenho filhos e tenho um marido. Eu não posso ficar de qualquer jeito, porque senão eles vão se acostumar com aquilo. Aí vão para a rua, vão ver um monte de gente bonita, mulheres bonitas, vestidas bem arrumadas, e depois eles podem, né, ficar naquela coisa de comparação. Então eu gosto de ficar arrumada dentro de casa, assim. Eu me visto com as minhas roupas boas, que até é um erro, que às vezes eu findo estragando, às vezes que eu vou fazer uma coisa ou outra e quando eu vejo já foi.
Eu visto sim minhas joias, que eu tenho pouquinho, mas eu visto, eu coloco meus perfumes, sim, sim, em casa, né? Então, o que acontece? Aqui ele está falando em relação quando você vai para o mundo, você vende uma imagem, né? Dificilmente alguém está desarrumado na rua. Você não vai, por exemplo, de pijama para o seu trabalho, né? Difícil, né? Você não vai confortável para o seu trabalho. Muito difícil, né? Então, é disso que ele está falando aqui, né? Que em casa você se sente à vontade, você está mais relaxado. Você não está ali pensando que tem que mostrar para o seu chefe que você é bom nisso, é um bom executivo, que você é uma boa executiva, que você é um bom vendedor, que você é uma boa vendedora, que você é um bom exegeta, ou enfim, você não precisa nada disso, né? Então, que você é um bom professor, e aliás, eu vou falar uma coisa para vocês, professores, que andam de qualquer jeito. Pensem bem, pensem bem se os seus alunos gostariam de estar como vocês estão. Gostariam de chegar onde vocês chegaram. Que às vezes, por incrível que pareça, isso influencia e muito, né? Bom, deixa eu voltar aqui. Então, você não precisa organizar um show, é o que ele está dizendo. Às vezes você se veste como se fosse para um espetáculo, para a rua mesmo, para vender aquela imagem de que você é bom, é boa, é um monte de coisa, né? Em casa é que a gente diz quem a gente é. Os nossos filhos, maridos, esposas ou esposos, né? Para você que tem outro tipo de relação que não seja hétero, também você está incluso aqui, se você seja bem-vindo, né? Então, a gente nunca. Aqui ele fala, a gente não está relaxado no mundo, né? O mundo exige de nós que sejamos uma coisa, né? Que entremos numa caixinha. Vocês podem ver. Quantas pessoas estão num sofrimento porque tem que mostrar para o mundo: eu sou gostosa, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou sarada. E às vezes tem gente que está comendo porcaria, alface, só alface para ficar um palito de magro. Ou às vezes tem gente que é magro e nem consegue, que quer ter outro tipo de corpo e não consegue, né? Então, o mundo lá fora exige um show, né? Uma coisa que não é verdadeira, né? Se você for se apresentar exatamente como você muitas pessoas não te aceitam. Se você não quer, por exemplo, pintar o cabelo, deixar seu cabelo natural, com luzes que Deus te deixou. Tem gente que diz, mas é relaxada, por que não tá pintando o cabelo? Ora, a pessoa não quer, não quer. Às vezes tem pessoas que não querem mais. Já descobriram que a sua essência não é a tinta passada no cabelo. A sua essência não é as suas roupas que estão ali, né, mostradas para o mundo. Mas ela faz para si, né? Então, tem isso, gente. Vocês sabem que é assim, né? Então, aqui, ele diz, você não precisa fazer nenhum show, se vender para ninguém. É um local onde o verdadeiro eu se torna vivo. Olha que bacana. A nossa casa é o local onde nos tornamos vivos. E por quê? Porque nós somos nós mesmos. Nós não precisamos usar palavras bonitinhas, às vezes quando a gente tem que mandar, né? A gente faz. Quando a gente tem que soltar um palavrão, a gente solta. Pode ser quem for, pode ser padre, pastor, rabino, todos nós somos humanos. Então, de vez em quando a gente solta um vai te, né? Então, acontece. Nós somos humanos. Não adianta fazer de conta que a gente é certinho, bonitinho, lindinho. Criança da mamãe, que a mamãe diz assim, olha, se você não tem educação, que a mãe sabe quem o filho é. Se você não tem educação aqui, você pelo menos mostra na rua que você tem educação. Para não deixar a minha barra suja, né? Não, não é isso? Gente, então, vocês entendem o que eu estou falando. Vocês conseguem entender muito bem o que eu estou falando. Então é isso, em casa nós somos
seres verdadeiros. É um local onde o verdadeiro eu se torna vivo. Deus também queria um lugar onde ele pudesse ser ele mesmo e se unir com a sua noiva, o povo judeu. Ou para o cristão, né? Vocês conseguem entender que nós também somos a igreja de Cristo. Este foi o objetivo da criação. Este é o Bet, ou Bait, a sua letra da Torá, o projeto da criação. Com o Bet, significando criação, notamos que o radical da palavra Bereshit é Rosh. O que é Rosh? Rosh significa cabeça. O prefixo é o Bet. As últimas duas letras da palavra são Yud e Tav, do Rosh, né? Juntos, o Bet, Yud e Tav formam Bait, casa. No princípio, quando Deus criou o mundo, sua tava, desejo, era que a cabeça, que é Deus, habitasse no Bait, no seu lar. Ou seja, o desejo é que Deus habite no nosso lar, no nosso ser. É uma outra coisa. O nosso corpo também é o nosso lar. É o nosso templo, como diz Paulo. É o templo que habita o que? O Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É Deus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então é Ele quem deve habitar no nosso lar, no nosso corpo. Né? E habitar no nosso lar, na nossa casa que a gente construiu, seja como for a construção da sua casa, o seu templo. E como se faz um lar para Deus? Aqui, ó, eles perguntam, e como se faz um lar para Deus? Vivendo a letra Bet, vivendo a criação. As 3 linhas do Bet são frequentemente interpretadas como representando os 3 pilares sobre os quais o mundo se apoia. A Torá, que é o Antigo Testamento ou Pentateuco, a prece e a caridade, que inclui as boas ações. O que significa? Vou traduzir aqui para vocês. Os 3 pilares do mundo, da criação de Deus é Torá, instrução, é aprendizado, é estudo. Depois vem a prece. A prece é a oração, os pedidos que a gente faz, os agradecimentos e tudo a Deus. E o terceiro é a caridade, que é o amor. É o amor que a gente tem para Deus, para nós e para o próximo. Tá? Caridade significa isso, é ágape, é amor. Quando uma pessoa reza, estuda, aquilo que eu tentei falar para vocês outro dia, eu não consegui. Quando uma pessoa estuda, aqui ó, assim, quando uma pessoa reza, estuda Torá e faz caridade diariamente, constrói uma morada para Deus. A palavra tava, ou seja, a palavra desejo, estava no desejo de Deus. A gematria de 412, Tav, 400, e Aleph, 1, Vav, 6, Rei, 5, se somar as letras da palavra Bet ou Bait, 2 Yudes, essa letra vocês vão ainda alcançá-la. 10 Tav, o Tav também, é igual a 400. Elas também totalizam 412. As linhas acima mencionadas do Bet, os pilares da Torá, prece, caridade e boas ações, eu tô lendo aqui mais uma coisa, aqui ó, é Torá, prece e caridade, que significam as boas ações, tá? Também remetem às 3 direções originais de seu desenho, como o Bet também contém a direção aberta, o norte, que retrata o mal. A própria estrutura da letra incorpora uma tensão interior, sua falta de fechamento físico. É tanto um convite para um perigo potencial. E os dois, exatamente.
Deixa eu ler de novo aqui que ficou meio confuso, né? Então, as 3 linhas acima mencionadas do Bet, os pilares da Torá, a prece e a caridade, que são as boas ações, também remetem às 3 direções originais de seu desenho. Como o Bet também contém a direção aberta, o norte, que retrata o mal, a própria estrutura da letra incorpora uma tensão interior. Sua falta de fechamento físico é, portanto, um convite, quanto um perigo em potencial. E os dois apontam para a obrigação do povo judeu, ou de qualquer pessoa que leia a Torá ou que acolhem esses ensinamentos, de completar a criação de Deus, terminar sua morada e aperfeiçoar o mundo. Fazemos isto trazendo a divindade ao mundo, trazendo Deus ao mundo, revelando Deus ao mundo, né, e a sua justiça. E agindo em conformidade com o Bet, a casa, cumprimos as nossas obrigações através do estudo de Torá, ou seja, do Antigo Testamento, do Pentateuco, enfim. Prece e doando para a caridade, ou seja, quando a gente ora, né, a gente agradece, a gente pede. E quando a gente faz caridade, essa caridade também pode ser conosco. Às vezes nós não somos caridosos conosco. Nós fazemos caridade ao outro ou com os outros. E às vezes a gente esquece da gente também. Então, o que acontece? Uma outra questão. Às vezes é mais fácil fazer caridade com um estranho, com gente que não é da família, com outras pessoas que são também nossos irmãos, mas não são da nossa família. Por que a gente não faz, às vezes, muitas caridades com os nossos irmãos de sangue? Porque nós sabemos quem eles são, eles se mostram como eles são, e aí é mais difícil fazer realmente caridade como eles são, com eles. Porém, nós devemos, a Torá diz que a gente deve fazer a caridade conosco, nós devemos fazer caridade conosco, que é o amor, né? Amar a nós mesmos assim, e amar o outro como nós mesmos. Então é isso, a gente tem que fazer caridade conosco, com o próximo também. Mas o próximo que está próximo. Depois você começa a ajudar os teus vizinhos, o teu bairro, a tua cidade, o teu país, os outros que estão, os estrangeiros que estão lá longe, enfim. Então, é nesse sentido. Existe também tem que ter uma concordância em relação a isso. Ó, estudo da Torá, prece e doando para a caridade. Então, e somente então Deus habitará em sua morada, ou seja, no seu corpo, na sua mente, na sua casa, onde você vive, né? Onde você descansa, onde você relaxa. E merecemos realmente um mundo de brachá, ou seja, um mundo de bênção. E aqui eu termino esse estudo da letra Bet. Vocês percebem como tem muitas informações a respeito de uma letra e o quanto ela pode nos ensinar em relação até a coisas da nossa vida, como devemos ter um lar, como devemos nos comportar, né? No nosso lar, como eles mostram, nós somos quem somos, nós mostramos um verdadeiro ser vivo, filho de Deus, enfim. E para o mundo nós fazemos um show, mas que tal nós começarmos a relaxar tanto em casa como no mundo, porque assim você também fazendo isso, você incentiva outros a serem também quem são e não usarem uma máscara, né? Não usarem uma máscara, embora a gente esteja usando uma máscara de proteção em relação à Covid, mas eu estou falando da máscara de nós seres humanos, né? É isso. A gente tem que incentivar as pessoas a serem elas mesmas e buscarem sempre ser do bem, serem pessoas que tenha Deus habitando dentro de si, porque só com isso o mundo irá mudar. A gente tira o nosso Satã de dentro da gente, rasga ele de dentro de nós, né? A gente tira essa má inclinação, esse Yetzirará, né? Coloca
a bênção de Deus no mundo por meio de nós. Eu desejo a vocês uma excelente semana, um excelente final de semana. Eu não sei quando você vai me ouvir, mas eu desejo que tudo de bom esteja na tua vida. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus e por Deus. Fiquem na bênção de Deus. Tragam a bênção de Deus para as suas vidas, para a sua casa, para o seu mundo, para que esse nosso mundo aqui, esse nosso planeta, seja um planeta de bênção. Bom? Tchau, tchau.